Salve, galera! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estudando bastante física aí para a prova de vocês, para o vestibular, para o concurso. Vamos lá, então. Nossa ideia hoje é falar um pouquinho sobre calorimetria. A nossa aula de física hoje será sobre calorimetria, ok? Como é de praxe, a gente sempre vai começar de algum ponto de que nós sabemos, ok? Então, vamos revisar algo que nós já sabemos e aí a gente vai aprendendo conceitos novos. Tranquilo? Bora lá comigo? Então, vamos lá, galera. O que nós temos lá? Conceitos. Vamos conceituar de novo o que é temperatura. Muito bem, galera. Percebam aqui, ó, que nós temos aqui duas redes cristalinas. Então, nós temos aqui um estado sólido, ok? Alguma matéria aqui no estado sólido formando uma rede cristalina. Muito bem. Esse lado esquerdo vermelho aqui, ó, maior temperatura. Olha o ponto onde está o termômetro. O lado direito, o lado azul, menor temperatura. Além disso, nós temos outras diferenças. Olha a agitação das moléculas aqui na rede cristalina do lado esquerdo e do lado direito. Nós temos um maior grau de agitação das partículas no lado esquerdo em relação ao lado direito, ok? Então, partículas mais agitadas, partículas menos agitadas. Maior temperatura, maior grau de agitação. Menor temperatura, menor grau de agitação, ok? Então, nós temos ali, ó, menor temperatura, o menor grau de agitação, e a maior temperatura, o maior grau de agitação. Isso vai de encontro com o nosso conceito de temperatura. Na verdade, galera, temperatura é uma quantidade, é uma medida que geralmente ela não tem uma definição exata. Percebam que a gente está falando aqui não a definição, mas sim o que ela mede, certo? Então, a temperatura, ela mede o grau de agitação das partículas. Nesse caso da rede cristalina, como as partículas sempre estão voltando para o mesmo ponto, agitando em função de um ponto de equilíbrio, nós vamos chamar essa agitação de vibração, ok? Ele se encaixa melhor nesse perfil de movimento ali. Nós temos uma vibração das moléculas, ok? Beleza. O que eu tenho aqui, galera? Aqui nós temos uma condução de calor. Eu tenho uma barra, estado sólido, certo? Portanto, formando uma rede aqui. E aqui eu tenho uma chama aquecendo a ponta esquerda dessa barra e o calor vai se transferindo da ponta esquerda para a ponta direita. Perceba o grau de agitação das moléculas do lado esquerdo, no meio e do lado direito. Aqui eu tenho moléculas mais agitadas. À medida que as moléculas recebem calor da chama, recebem energia da chama, aumenta o grau de vibração delas e elas fazem com que a sua vizinha mais próxima aumente também o grau de vibração. E essa vizinha faz com que a próxima também aumente. Então, eu estou transferindo calor molécula por molécula, até que o calor chegue na outra ponta, até que a temperatura de todo o corpo seja igual. Então, vou transferindo calor do lado mais quente para o lado mais frio, correto? Então, nós temos ali o sentido de propagação do calor. E o que é o calor? Vamos conceituar o calor aqui, galera. Calor é energia em movimento, energia em trânsito. Então, galera, calor é uma modalidade de energia. E é uma energia que se movimenta de um ponto para outro. E ela se movimenta seguindo qual ordem? Seguindo a ordem do mais quente para o mais frio. Certo? Ok. Aqui eu tenho um outro exemplo, certo? Esse outro exemplo aqui a gente acaba percebendo outra coisa que nós já estudamos, que é a dilatação térmica. Então, ó, esse lado está recebendo energia, vai aumentando o seu grau de agitação. Além de aumentar o grau de agitação, ó, elas vibram e acabam ocupando um espaço maior. Isso explicaria a dilatação térmica em sólidos, ok? Conceitos que nós já vimos, beleza? E nós temos ali, então, ó, moléculas com maior grau de vibração ocupam um espaço maior na rede cristalina, ok? Mas percebam ali a transferência de calor por condução, que acontece de molécula para molécula,
certo? Vai fazendo com que as moléculas próximas aumentem o grau de agitação, e, portanto, aumentando a sua temperatura. Beleza? E aqui, galera, a gente consegue, então, ter uma característica específica desse processo de transferência de calor por condução. Esse processo de calor por condução, ele leva em conta a transferência de molécula para molécula, certo? Então, essa molécula transferiu para essa, que transferiu para essa, que transferiu para essa, que transferiu para essa, e vai transferindo até chegar na outra ponta. Isso acontece mais facilmente se as moléculas estiverem próximas uma das outras. E o estado físico em que as moléculas estão próximas uma das outras é o estado sólido. Então, a condução de calor acontece melhor para corpos no estado sólido, certo? Então, aqui nós temos ali, ó, aumentando o grau de vibração das moléculas, e essa condução térmica acontece melhor no estado sólido, indo do mais quente, do ponto mais quente, para o ponto mais frio. Beleza, galera? Tranquilo? Então, esse é o processo de transferência de calor por condução. No processo de calor de transferência por condução, nós temos ainda algumas características. Percebam aqui, galera, olha só. Eu tenho aqui uma parede quente e aqui eu tenho uma parede fria. E eu coloco um corpo sólido em contato com as duas. Bom, nós vimos que o calor vai se transferir do ponto mais quente para o ponto mais frio, certo? Existe uma lei, que é a lei de Fourier. A lei de Fourier diz para a gente como acontece essa condução térmica, certo? Então, existe uma fórmula para calcular um fluxo de calor, ou a quantidade de energia que vai de um ponto a outro por segundo, por unidade de tempo, certo? Quais são os parâmetros, galera? Os parâmetros são esse K é uma propriedade específica do corpo que está fazendo a transferência, então, portanto, desse bloco aqui, e essa propriedade se chama condutividade térmica, ok? Essa condutividade térmica diz para a gente se o material é um bom condutor de calor ou não. Por exemplo, metais são bons condutores de calor, certo? Então, metais têm alta condutividade térmica. Borracha é um bom isolante, portanto, borracha tem uma baixa condutividade térmica, certo? Nós temos a área. Que área é essa? Nós podemos entender essa área de duas maneiras. Ó. A área de contato desse bloco com esse corpo inteiro está numa temperatura mais alta, está quente. Só que ele vai transferir calor para a parte que está em contato com ele. Isso é meio óbvio, né? Ou nós entendemos essa área como uma área de contato ou área de seção transversal, que é a área que o calor vai atravessar, certo? Ok, então nós temos ali essas duas propriedades. Nós temos a diferença de temperatura, T2 e T1. Quanto maior essa diferença de temperatura, galera, mais rápido acontece a transferência. Eu tenho um corpo muito quente e um corpo muito frio. Então tem uma transferência muito rápida. Se eles estiverem com temperaturas próximas uma das outras, a condutividade é mais lenta. Então, à medida que eles vão atingindo o equilíbrio térmico, o fluxo de calor vai diminuindo, certo? Vai cessando ou vai freando a transferência de calor. E ainda tem esse comprimento aqui, galera. A energia tem que vencer esse caminho inteiro. Então, está relacionado também com o comprimento. A lei de Fourier diz para a gente o seguinte. Então, nós temos ali uma fórmula que relaciona esses parâmetros. Fluxo de calor é igual a condutividade térmica do material. Quanto maior a condutividade, maior o fluxo. A área da seção transversal. Quanto maior a área da seção transversal, ou quanto maior a área de contato, mais calor esse corpo recebe. Variação de temperatura, quanto maior for a variação de temperatura, ou quanto maior é a diferença de temperatura entre os dois corpos, maior é o fluxo. E o comprimento, galera, óbvio que o comprimento vai atrapalhar, né? Se os dois corpos estiverem próximos, o fluxo de calor vai ser rápido, vai ser intenso, rapidinho eles vão atingir o equilíbrio térmico. Porém, se eles estão distantes, o calor tem que percorrer um caminho longo. Então, isso diminui o fluxo de calor, vai perdendo energia no caminho. Tá certo? Nessa fórmula, cada uma das coisas, nós temos o fluxo de calor,
em calorias por segundo. Caloria é uma unidade de medida de energia, certo? A energia térmica, geralmente, a gente mede em calorias. Nós vamos falar disso mais um pouco para frente. Nós temos aí a condutibilidade térmica ou condutividade térmica, nessa unidade de medida. Caloria por segundo metro grau Celsius, certo? Nós temos o ΔT, que é a diferença de temperatura entre os pontos onde vai acontecer o fluxo de calor, a área de contato ou área de seção transversal e a espessura do material ou o comprimento em que o calor vai atravessar. Beleza, galera? Então, aqui está a nossa condução térmica, que acontece melhor no estado sólido. Isso aí, galera, vai explicar muitas coisas do nosso dia prático. Por exemplo, por que uma panela é feita de alumínio, ou de cobre, ou de ferro, geralmente são metais, certo? Por quê? Porque as panelas feitas de metais, o metal é um bom condutor de calor. Isso significa que ela esquenta rápido. Então, você tem uma maior velocidade no preparo dos alimentos. Você coloca o material com alta condutividade térmica. Então, a transferência de calor por condução é maior, certo? Por outro lado, o cabo da panela ele é feito de madeira ou de borracha, material que tem baixa condutividade térmica, material que vai levar muito tempo para aquecer, muito tempo para atingir a mesma temperatura do material da panela, do metal, certo? Ele tem baixa condutividade térmica, certo? Vou construir uma churrasqueira, vou usar um tijolo refratário. Esse tijolo refratário vai impedir, ou na verdade vai diminuir a transferência de calor por condução para quem estiver operando a churrasqueira. Eu não quero encostar no tijolo, na parte da churrasqueira, e me queimar. Eu vou perceber que está mais quente, mas não na mesma temperatura em que o metal, por exemplo, o espeto que você está usando na churrasqueira está, ok? Então, são aplicações da condutividade térmica ou da condução térmica dos sólidos, ok? Um outro processo de transferência de calor é a convecção. Enquanto a condução acontece melhor nos corpos em estado sólido, a convecção acontece nos fluidos, ou seja, líquidos e gases, certo? Então, aqui nós temos uma situação que é a seguinte: eu tenho uma chama, estou fornecendo energia para uma panela com água, certo? A parte de baixo da panela vai se aquecer primeiro, óbvio, está em contato com a chama. Então, ó, essa camada de água aqui em contato se aquece e acontece alguma coisa aqui. O que acontece? A molécula de água em contato com a superfície da panela recebe calor. Ao receber calor, aumenta o grau de agitação. Ao aumentar o grau de agitação, ela aumenta o volume. Ao aumentar o volume, ela diminui a sua densidade. Portanto, fica mais leve. Ao ficar mais leve, ela sobe e empurra a próxima camada para baixo, em contato com a panela. E acontece tudo de novo. Então, a gente percebe que a movimentação de matéria aqui dentro, a parte de baixo aquece, fica menos densa, portanto, sobe, e a parte de baixo, que é mais densa, desce, entra em contato, recebe calor e faz de novo o ciclo, certo? Esse movimento, galera, ele é cíclico, olha só. Ele é um movimento ali, ó, que vai fazendo círculos. Então, vai aquecendo e vai subindo, e a parte fria vai descendo. Então, você tem aqui uma corrente que a gente chama de corrente de convecção, certo? Esse processo de transferência de calor aqui, que acontece movimentação de massa, é chamado de convecção térmica, certo? Olha ali o exemplo, olha ali o desenho, acontece isso aqui, é um movimento cíclico, ok? Então, fica fazendo um movimento fechado ali dentro. Beleza, galera? Onde a gente aplica a convecção térmica? Olha, a gente aplica na geladeira, por exemplo, né? Por que a geladeira, na maioria dos casos, existem exemplos que não são assim, mas a maioria, o congelador fica na parte de cima. Por que o congelador fica na parte de cima? O congelador fica na parte de cima porque todo o processo de resfriamento vai estar concentrado aqui. Então, essa parte é a parte fria, a fonte fria da geladeira.
O ar aqui é frio, portanto, mais denso. Então, o ar sai daqui mais denso e desce. Ao descer, ele vai empurrando o ar mais baixo, que é mais quente, para cima, certo? E ele vai resfriando a geladeira de cima para baixo. Esse ar quente, ao subir, vai entrar em contato com o congelador, vai resfriar, ficar denso e vai descer. Então, vai ter essa movimentação aqui, ó, a mesma movimentação que a gente tinha lá, formando as correntes de convecção, fazendo o processo de transferência de calor, enquanto o ar frio vai passando aqui, retirando o calor do que está dentro da geladeira e resfriando, portanto. Ok? Um outro exemplo seria ali as correntes marítimas, as brisas, certo? Elas também acontecem por esse processo. Aqui nós temos, por exemplo, durante o dia, o que acontece? O sol batendo na água e na areia. A areia aquece mais rápido que a água. A água demora um pouco mais para aquecer. Isso significa, então, ó, que essa parte está mais quente do que essa parte, ou aquece primeiro do que essa parte. O ar em contato com a areia vai fazer o quê? Aquecer, porque essa parte está quente. Portanto, ele fica menos denso ao ser aquecido e ele sobe. Aí o ar que está em cima do mar, em cima da água que está mais frio, vem ocupar o espaço deixado aqui. Então, vem soprando um vento do mar para o litoral, certo? À noite, galera, acontece o contrário. À noite, como a areia aqueceu mais rápido, ela também resfria mais rápido. Então, durante a noite, essa parte resfria mais rápido do que essa parte. Logo, o ar em contato com a água agora é o mais quente, então ele sobe. E aí o vento empurra nesse sentido, ok? Essa parte aqui vai ocupar, o vento aqui que está mais frio vai ocupar a parte deixada pelo vento que estava em cima da água. E aí nós temos a explicação das brisas ou dos ventos no litoral, baseado em correntes de convecção. Um outro exemplo seria o uso dos aquecedores ou do ar-condicionado, certo? Você tem lá um aquecedor num dia frio dentro da tua casa, certo? Então, todo o ar aqui está frio. Você liga o aquecedor fica na região de baixo. Por que ele fica na região de baixo? Porque o ar em contato com o aquecedor se aquece, diminui a densidade e sobe, empurrando o ar frio para baixo para entrar em contato com o aquecedor. Então, eu vou aquecendo, certo? Todo o ar frio entrando em contato com o aquecedor, ao se aquecer, ele sobe e empurra o ar frio para baixo para fazer isso de novo. O ar-condicionado, galera, quando ele vai estar lá na função lá para aquecer ou para resfriar, né? Ele também vai funcionar por correntes de convecção, com processo diferente. Vamos supor que o dia está quente, e aí você tem um ar-condicionado. O ar-condicionado ele não fica na parte de baixo, ele fica na parte de cima. Então, você tem um dia quente, o ambiente está quente, eu quero resfriar com ar-condicionado. O ar que sai do ar-condicionado, ele vai sair frio, certo? Ao sair frio, ele sai mais denso, então ele sai do ar-condicionado e desce, vai para as regiões mais baixas, resfriando o ambiente de baixo para cima, ok? E o último processo de transferência de calor é a irradiação térmica, certo? Esse processo ele acontece por ondas eletromagnéticas, as ondas de calor. Exemplo maior da irradiação térmica é o Sol aquecendo a Terra. Os dois processos que nós estudamos, condução e convecção, ele leva em conta que tenha matéria, certo? Então precisa ter matéria ali no meio para que aconteça a transferência de calor por condução ou por convecção, certo? Então precisa ter aquilo ali para acontecer essa transferência de calor, ok? Muito bem. A transferência de calor, galera, por irradiação, ela acontece por ondas eletromagnéticas. As ondas eletromagnéticas, elas não precisam de matéria para haver essa transferência, certo? Então, sem ter a matéria, nós temos a transferência de calor por irradiação. O Sol e a Terra são separados pelo vácuo, não tem matéria. E como que o Sol aquece a Terra? Pela irradiação térmica, ok? Beleza, galera?
Então, nós temos a irradiação térmica, certo? Isso é o processo de transferência de calor por ondas eletromagnéticas. Galera, a irradiação térmica acontece sempre que haver temperatura diferente do 0 Kelvin. Sempre que houver temperatura diferente do 0 Kelvin, nós temos corpos emitindo ondas de calor. Mas elas são mais intensas em algumas faixas de temperatura, certo? Então, nós temos ali, por exemplo, ó, se você se aproximar de uma fogueira, se você colocar um metal em contato com a chama, a transferência de calor no metal é por condução. Se você colocar a tua mão aqui logo acima, o processo de transferência é a convecção, porque o ar vai subindo quente. Mas se você ficar do lado, você também é aquecido. E como que você é aquecido? Através da radiação térmica, através das ondas eletromagnéticas emitidas pela chama. Ok? Tranquilo, galera? Então, esses foram os 3 processos de transferência de calor: condução, convecção e radiação térmica. E agora nós vamos entrar na aula de calorimetria de fato, ok? Isso era o que nós precisávamos saber para entender muito bem essa aula aqui. Vamos lá, galera. Primeiro, nós já dissemos que calor é energia. Essa energia é medida em caloria. Caloria é uma unidade de medida, certo? A relação dela com a unidade que nós conhecemos, uma caloria, é igual a 4,184 joules. Geralmente, galera, a gente arredonda esse valor aí para 4,2 ou 4,19, dependendo do exercício aí, ok? Mas esse é o valor aí da caloria. Uma caloria é 4,184 joules. Joules é a unidade de medida de energia que nós já conhecemos, ok? Muito bem. Para entender, galera, o que é a caloria, o que é a calorimetria, o que a calorimetria estuda, nós vamos pensar no seguinte exemplo. Nós temos ali um gráfico, que é um gráfico de temperatura em função de energia, temperatura em graus Celsius e energia em quilocaloria. Então, baseado nessa unidade aqui. E eu vou pegar uma certa quantidade de água, e essa água vai estar com uma temperatura inicial de menos 20 graus Celsius. Qual é o estado físico da água nessa temperatura? A pressão normal, a pressão ambiente. Estado sólido, correto? Então, eu tenho um bloco de gelo que está com essa temperatura, menos 20 graus Celsius, ok? Muito bem. Quando eu forneço energia para esse bloco de gelo, olha lá, quando eu fornecer energia, o que vai acontecer com a temperatura dele? Exatamente, coloco o gelo ali numa panela e coloco a panela no fogo. Então, ó, a temperatura vai aumentar. Então, sofre um aumento de temperatura. Essa retinha aqui está dizendo que eu estou fornecendo energia e a temperatura está aumentando. Até chegar nesse ponto aqui, galera. Que ponto é esse? O 0 graus Celsius. Por que chegar nesse ponto? Porque a pressão normal, a pressão ambiente, 1 atm, nós temos uma coisa que acontece com a água a 0 graus Celsius. É a temperatura de mudança de fase, certo? É a temperatura de fusão da água, é o ponto de fusão da água. Ele vai mudar do estado sólido para o estado líquido se eu continuar fornecendo energia. Então, eu continuo fornecendo energia e olha lá o que aconteceu, ó. Não houve mudança de temperatura, e sim mudança de estado físico, ok? Quando chegou nesse ponto aqui, o significado é: eu derreti todo o bloco de gelo. Todo o bloco de gelo passou do estado sólido, que é o que eu tinha aqui, para o estado líquido, que é o que eu tenho aqui. Em qualquer ponto entre essa reta, os dois estados coexistem. Se eu tiver exatamente nesse ponto aqui, galera, ó, nesse ponto aqui, eu vou ter sólido e líquido, ok? Muito bem. Continuo aquecendo e agora eu tenho água no estado líquido, certo? Continua ali fornecendo energia e a água vai aumentar a sua temperatura de 0 até qual ponto, galera? Até esse ponto aqui, que é o 100 graus Celsius. Então, eu aqueci a água, outra mudança de temperatura, e aqui teve uma mudança de fase, mudança de estado físico da água, certo? Até chegar no 100. Quando chega no 100, é outro ponto importante. Os 100 graus Celsius é o ponto de ebulição da água. É o ponto em que a água muda do estado líquido para o estado gasoso, ok?
Se eu continuar aquecendo, então nós vamos ter outra reta parecida com aquela de baixo. Se eu continuar fornecendo energia, não aquecendo, fornecendo energia, olha o que acontece. Eu forneço energia, mas não muda a temperatura. O que está acontecendo aqui? Uma mudança de estado físico. Ok? Esse gráfico, galera, é chamado de curva de aquecimento. Nós fizemos a curva de aquecimento para a água. Por que para a água? Porque para a água nós conhecemos o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Ponto de fusão 0, ponto de ebulição 100, certo? Então nós conhecemos. Mas, galera, essa curva de aquecimento acontece para todas as substâncias. Quantos estados físicos eu tenho aqui? Sólido, líquido e a partir daqui eu tenho o estado gasoso. Todas as substâncias elas existem nas três fases: sólido, líquido e gasoso. E para fazer o gráfico de uma outra substância, eu preciso saber os seus pontos de fusão e ponto de ebulição. Mas todos eles terão a mesma cara: 3 estados físicos e 2 mudanças de fase. Certo? Ok? Nesse gráfico ali, galera, nós temos ali a primeira parte é a mudança de temperatura. No caso desse gráfico aí, o valor que eu escolhi de início era o menos 20, então mudança de temperatura de menos 20 até 0. No 0 graus Celsius, nós temos o ponto de fusão, então nós vamos ter uma mudança de estado físico. A mudança de estado físico ocorre sem mudança de temperatura para a substância, ok? Logo depois, nós temos outra mudança de temperatura, de 0 a 100 graus Celsius, e depois disso, nós temos uma mudança de estado físico, ok? Muito bem. Galera, faltou uma coisa, né? Nós temos aqui, ó, no nosso eixo vertical, o eixo temperatura, nós temos os valores. E no eixo horizontal? Nós não temos esses valores ali, ó. Qual foi o valor de energia que eu precisei para fazer essa primeira etapa, mudança de temperatura de menos 20 a 0? Que energia que eu precisei para fazer essa mudança de estado físico? Que energia que eu precisei para fazer essa mudança de temperatura? Que energia que eu precisei para fazer essa mudança de estado físico? Certo? Esse é o assunto que a gente estuda em calorimetria, certo? Ali, então, tem um ponto de interrogação. A calorimetria vai estudar a energia fornecida a um corpo e a sua mudança de temperatura ou mudança de fase, certo? Então, aqui nós entendemos o que acontece. Agora, vamos ver como a gente pode calcular esses valores aqui, ok? Então, nós temos fórmulas para isso, beleza? Nós temos duas fórmulas. Uma fórmula para mudança de temperatura. Vocês perceberam no gráfico ali que houve duas mudanças de temperatura, de menos 20 até 0 e de 0 até 100. Para as duas mudanças de temperatura, nós usamos essa fórmula, que é o Q-macete. Quantidade de calor fornecido é igual a massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. É o Q-macete, certo? Quem é o Q? O Q é a quantidade de calor fornecido ou retirado em um corpo. E essa quantidade de calor medida em calorias. M é a massa, medida em gramas. O calor específico, galera, vamos gastar um tempinho aqui. O que é calor específico? Calor específico é uma propriedade específica de cada substância. Cada substância terá seu calor específico e esse calor específico diz para a gente o seguinte: quanto de energia que eu preciso fornecer para uma substância relacionado com a sua massa para que ele sofra uma variação de temperatura. Calores específicos altos significa que a gente precisa fornecer muita energia para um corpo para ele se aquecer ou para ele resfriar, retirar energia para ele resfriar. Calores específicos baixos significa que a gente precisa fornecer pouca energia para ele se aquecer. Não está aparecendo com condutor isolante isso aqui? Sim, galera, está aparecendo. Essa propriedade específica ela não é exatamente o que diz se é um bom condutor ou um bom isolante, mas a gente tem uma ideia. Calores específicos altos significam que os materiais eles são bons isolantes. Eles precisam receber muita energia para se aquecer. Então, é um bom isolante térmico. E calor específico baixo são bons condutores. Com pouca energia, você consegue aquecê-lo. Ok? Tudo bem, galera? E aí, o ΔT, nós temos a nossa variação de temperatura medida em graus Celsius.
Galera, aqui eu coloquei unidades de medida baseado no calor específico, ok? Se o calor específico tiver em quilocaloria por quilograma grau Celsius, nós temos que mudar isso aqui para quilocaloria e mudar isso aqui para quilograma, certo? Ok? Muito bem. E a mudança de estado físico, galera? No nosso gráfico anterior, teve duas mudanças de temperatura e duas mudanças de estados físico de matéria, certo? Duas mudanças de fase. A mudança de fase nós calculamos com essa fórmula, que é o QMOL, certo? Quantidade de calor fornecido ou retirado de um corpo, massa e calor latente, ok? Então vamos lá. Quantidade de calor continua sendo em quilocaloria, o M é a massa, continua sendo medida em gramas, e essa propriedade específica aí, galera, calor latente. O que o calor latente diz para a gente? O calor específico diz para a gente quanto de energia eu preciso fornecer para um corpo para ele sofrer um aquecimento, ou quanto de energia eu preciso retirar para ele sofrer um resfriamento. O calor latente também é uma propriedade específica de cada substância e ele diz para a gente o seguinte: o quanto de energia eu preciso fornecer para um corpo ou para uma substância e ela mudar o seu estado físico, mudança de fase. O calor específico está relacionado com variações de temperatura. O calor latente está relacionado com mudanças de estado físico, mudança de fase, certo? Ok? E aqui eu coloquei alguns valores da água, galera. Calor específico da água no estado líquido. Calor específico da água no estado líquido. 1 caloria por grama grau Celsius. Significa que para variar a temperatura da água em 1 grau Celsius, 1 grama de água precisa absorver 1 caloria. Galera, esse é um valor alto. 1 caloria é um valor alto para 1 grama. Significa que a água é um bom isolante térmico. A água leva um tempo para aquecer. A água precisa de muita energia para sofrer um aquecimento, ou precisa perder muita energia para sofrer um resfriamento, certo? Então, a água tem um calor específico alto, ok? De novo, galera, água no estado líquido. Aqui eu tenho o calor latente de fusão da água, LF, calor latente de fusão. 80 calorias por grama. O que significa isso, galera? Que para fazer uma mudança de estado da água, do sólido para o líquido, eu preciso fornecer 80 calorias para cada grama de água. Eu tenho 1 grama de gelo a 0 graus Celsius e quero derretê-lo, passar para 1 grama de água a 0 graus Celsius. Para essa única grama de água, eu preciso fornecer 80 calorias. É um valor extremamente alto, ok? E o calor latente de vaporização da água, a energia que ela precisa para mudar do estado líquido para o estado gasoso. 540 calorias por grama, outro valor altíssimo. Eu preciso fornecer 540 calorias para cada grama de água líquida a 100 graus Celsius para evaporar, para mudar do estado líquido para o estado gasoso. Galera, é muito alto esse valor para a água, ok? Então aí estão alguns valores para a água aí que é bom vocês anotarem. Certo, galera? Ok? E para terminar a nossa aula, nós temos as trocas de calor, ok? Então, olha, eu tenho aqui numa caixa de isopor 2 corpos. Corpo A com temperatura maior, corpo B com temperatura menor. Se eu deixar eles os dois ali um tempo, os dois vão trocar calor e atingir o equilíbrio térmico. Os dois vão chegar à mesma temperatura, certo? Então, houve trocas de calor do mais quente para o mais frio. Isso significa que o mais quente está perdendo energia, então a temperatura dele vai diminuir. Isso significa que o mais frio está recebendo energia, então a temperatura dele vai aumentar. E os dois vão atingir o equilíbrio térmico numa temperatura que está entre o que era aqui e o que era aqui. Certo? Então isso é trocas de calor. Nas trocas de calor, galera, a gente usa uma conservação de energia. Vamos supor que não existe perdas, um sistema ideal, uma troca ideal. Então não está perdendo energia para o meio externo. Isso significa que todo o calor fornecido por A tem que ser absorvido por B, certo? A energia não pode ser nem criada e nem destruída. Nós estamos fazendo transferência. Então nós temos aquilo ali, ó.
energia fornecida por A mais energia recebida por B é igual a zero. Percebam que alguém aqui vai ter que ser negativo. Quando eu somar duas coisas e dar zero, alguém tem que ser negativo, certo? Esse cara é negativo, porque ele está perdendo energia, certo? Então a gente pode escrever isso assim, ó. Q cedido mais Q recebido igual a zero. O cedido é quem está com maior temperatura, quem está mais quente. E o recebido é quem está mais frio, com menor temperatura. Ok? E a gente ainda pode isolar e fazer assim, ó. Q recebido é igual a menos Q cedido. Essa igualdade nós usamos para trocas de calor. E o Q, galera, pode ser o Q macete, mudança de temperatura, e ou um Q mole, se houver mudança de fase. Ok? Então, os Qs aqui nós já sabemos quem são, certo? E o calorímetro? Eu usei lá uma caixinha de isopor, aqui, certo? E disse que não haveria trocas de calor com o meio externo. Na prática, isso é impossível, ok? Então, nós vamos estudar um calorímetro. O que é um calorímetro? Calorímetro é uma região, um lugar ou alguma coisa em que se faz troca de calor. Por exemplo, a caixa de isopor do exemplo anterior era um calorímetro, certo? O calorímetro, galera, ele também é feito de qualquer material. Isopor é um bom isolante térmico, sim, mas ele vai absorver energia ou ele vai ceder energia. Então, ele acaba influenciando nas medidas ali dentro, no processo de transferência de calor. O calorímetro ideal é aquele que não influencia na medida. Então, ele não recebe nada ou ele não perde nada, dependendo da situação. Então, toda vez que vocês tiverem um exercício, o exercício for dentro de um calorímetro, que é a região onde se faz troca de calor, e o calorímetro for ideal, ele não entra na sua conta, ele não entra na resolução do exercício. Mas vamos supor que nós estamos numa situação prática. O calorímetro, então, não é ideal, certo? Como que eu acrescento o calorímetro dentro da minha conta? Aí a gente vai estudar um negócio que se chama capacidade térmica. O que é a capacidade térmica? Capacidade térmica está relacionado com quanto de energia que não uma substância, mas sim um corpo inteiro precisa absorver para sofrer uma mudança de temperatura. Em termos matemáticos, eu estou querendo dizer isso aqui. O Czão é a capacidade térmica. Capacidade térmica é igual a quantidade de calor por variação de temperatura, certo? Se a gente abrir a quantidade de calor ali em Q macete, nós cortamos ali o ΔT de cima com o ΔT de baixo e a capacidade térmica se calcula assim. Então, nós temos duas fórmulas para a capacidade térmica. Essa aqui, usada na prática, certo? E essa aqui é uma fórmula de definição de capacidade térmica. Massa vezes calor específico, ok? Então, galera, quando o calorímetro não for ideal, nós precisamos acrescentar o calorímetro dentro da conta. E como que nós vamos apresentá-lo? Assim, dessa fórmula ali. Nós colocamos ele na fórmula desse jeito aqui, ok? Com essa definição. Certo, galera? Ok? O Czão ali é a capacidade térmica com unidade de medida de calorias por graus Celsius. Então, o resumo da nossa aula de hoje foi: nós lembramos dos processos de transferência de calor, condução, convecção e radiação, certo? E nós vimos a calorimetria de fato. Na mudança de temperatura, nós usamos um Q macete. Na mudança de estado físico, nós usamos um Q mole. Nos processos de trocas de calor, nós usamos conservação de energia, Q cedido igual a menos Q recebido. E quando as trocas de calor forem feitas dentro de um calorímetro que não é ideal, nós usamos a capacidade térmica do mesmo, que é essa fórmula aí. Ok? Então, nós matamos o conteúdo de calorimetria. Beleza, galera? Espero que tenham gostado dessa aula e até o nosso próximo encontro.